Domingo, 9 de janeiro. Fantástico começa com as imagens que provocaram espanto e horror na tarde deste sábado. O acidente no cânion de Furnas, em Capitólio, interior de Minas Gerais. Pelo menos 10 pessoas morreram depois que um paredão de rochas se desprendeu e atingiu 4 lanchas. Sábado de verão no Lago de Furnas. Pouco antes do meio-dia, mesmo com o tempo nublado, embarcações fazem fila para chegar aos cânions. Até que alguns turistas começam a notar que há algo errado. Eles tentam avisar quem está mais perto do paredão, mas sem sucesso. Tá saindo lá. Sai daí! Caindo lá. Vai cair. Vai. Esperar o esquerdo. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Em poucos segundos, os gritos de alerta dão lugar aos gritos de desespero. Motor! Ô, motor! Puxa lá, velho! Puxa lá! Puxa! Uma rocha imensa se desprende, cai em cima de 2 lanchas e atinge pelo menos outras 2 embarcações. Uma avalanche de água e pedra se forma, arrastando tudo o que encontra pela frente. Eu olhei para cima da rocha, da montanha, estava caindo algumas pedrinhas. Eu até comentei, fiz um comentário com o piloto da lancha e ele disse que não era nada não, que era só algumas pedrinhas. Só que na hora que eu voltei a olhar novamente, já estava caindo aquela rocha enorme, aquele pedaço enorme de rocha. E eu olhei aquele tanto de lanchas ali embaixo, uma cena horrível. Meu Deus do céu! Não pegou ninguém! Meu Deus! É triste que você, quando você tira um ser que estava ali vivo, recente, veio para divertir, isso aqui, e perder a vida como perdeu. Foi muito triste mesmo. Foi um filme de terror, eu não tem descrição para o que foi aquilo. Eu não conseguiria ver os vídeos agora, porque o que foi lá foi real demais, assim, e não tem nem explicação. Na fuga, algumas lanchas chegam a bater de lado, como dá para ver neste vídeo. E quando os bombeiros chegaram, os sobreviventes já tinham sido resgatados pelos próprios profissionais que trabalham nas embarcações ali na região. O Júnior, que é conhecido como Pete aqui em Capitólio, estava com um grupo de turistas. Sua lancha não foi atingida, mas você conseguiu ajudar mais ou menos quantas pessoas, hein? Em torno de 7 pessoas, mais ou menos. Fora que a gente conseguiu tirar da água na hora. E tinha um marinheiro que estava já em cima da pedra, que já tinha conseguido subir na pedra do lado do cânion, assim. E essas pessoas estavam como, Júnior? Elas estavam todas machucadas e, na hora que eu entrei e vi, tinha várias pessoas na água gritando, pedindo socorro e perguntando dos filhos. As mães, cadê meu filho, cadê meu filho? E alguns segurando nas pedras, no canto da rocha, assim, na água. Aí foi triste. O Lago de Furnas é um dos maiores lagos artificiais do mundo. Ele se estende por 5.400 quilômetros e passa por 34 cidades mineiras. Em alguns trechos, a profundidade pode chegar a 100 metros, mas no local onde aconteceu o acidente, a profundidade é de 8 metros. Lá existia, antes do buraco, o buraco tinha em torno de 6 a 8. Hoje ela está numa faixa de 4, ou seja, 4 metros já está um pouco. Ela chega, nós estamos ali mergulhando na faixa de 4, 6, porque ainda tem uma outra parte que é mais profunda, né? E a distância do acidente e onde que achou alguns corpos é que depois a gente analisou, viu em vídeo, que a gente não tinha prestado atenção, que teve corpos que voaram. Então por isso que a gente achou o corpo muito longe do local do acidente. Mais ou menos a quantos metros, você consegue me falar? Se eu te falar, uns 50 metros. Capitólio fica a cerca de 280 quilômetros de Belo Horizonte. A região, chamada de Mar de Minas, é muito procurada por turistas que querem conhecer as cachoeiras e os paredões de pedra que formam os cânions.
Foi exatamente deste cânion que a rocha se desprendeu. As rochas são de quartzitos. Ao longo dos anos, elas sofrem a ação do lençol freático do lago e nesta última semana podem ter sido afetadas pelas chuvas na região. Chegada rápida da água nas fraturas da rocha, causando uma poropressão, né, ou seja, uma pressão muito grande nos planos de fratura e destacando então esses blocos, esses pilares, essas torres, com a violência que a gente viu aí na reportagem. Na hora do acidente, estima-se que entre 70 e 100 pessoas estivessem naquela área dos cânions. O Corpo de Bombeiros informou que todas as pessoas que morreram estavam na mesma lancha que tinha o nome de Jesus. Ela era como essa daqui, que é de modelo comercial, leva até 12 pessoas e um tripulante e consegue chegar a uma velocidade de 30 milhas por hora, cerca de 55 quilômetros. Instrutor de mergulho experiente, desde ontem, Roberto ajuda na localização dos corpos. A única coisa que a gente conseguiu ver mesmo lá de uma embarcação é a Jesus, que tem um trecho do barco, né, que está escrito Jesus, e muito material, colete deles boiando Jesus. No impacto, esparramou pedra para tudo que é lado e tampou essa lancha mesmo de Jesus e a gente não vai ver mais nada dele. A enfermeira Jane Freitas veio de Várzea Paulista. Trazia amigos para conhecer os cânions do Lago de Furnas. Neste vídeo, ela aparece prestando os primeiros socorros a algumas crianças que foram resgatadas. A gente colocou algumas vítimas dentro da nossa lancha, não deu para colocar muitas pessoas porque a capacidade já estava no limite. E aí a gente colocou 3 crianças e nós fomos até esse restaurante flutuante que nós falamos que íamos na frente para levar essas crianças para ajudar elas. E chegando lá, a gente já colocou o menino em posição deitada que parecia ter uma fratura na perna. E aí as colegas que estavam comigo saíram para procurar algum material para a gente poder estancar sangramento, imobilizar a perna do garoto, que estava muito... Ele chorava muito, pedia muito pelo pai. O menino atendido pela Jane é o Matheus, filho da Ana. Ela e a irmã também ficaram feridas. Isabel levou 200 pontos na cabeça. Eu lembro que eu vi a rocha caindo, veio uma onda preta em cima do barco assim. Aí a gente afundou, mergulhou, aí nessa hora eu falei, eu vou morrer. Chegando aqui, assim, você esvazia, né? Eu tô inchada, mas nem parece, eu esvaziei. Parece que é um alívio mesmo, é uma sensação de pertencimento, desse amor, das pessoas te esperando e todo mundo se importando. Elas e a família estavam na mesma lancha da Priscila e do Luiz. Havia muitas crianças. Eles contam que depois da queda da rocha, muitos grupos foram separados. Na hora que caiu a pedra, foi uma big onda, né? E a onda veio toda em cima da gente. Então, realmente veio pedra, a embarcação bateu na pedra, a água começou a cair em cima da gente e a lancha encheu de água e afundou. Esse aqui eu coloquei em cima de um pedacinho de lancha que veio boiando assim na minha frente. Um banco. Eu coloquei ele na lancha e falei, bate o pé pra pedra. É a única coisa que vinha na minha cabeça. E aí, nisso, eu virei de costas e comecei a bater o pé, para eu chegar em algum ponto também. O emocionante reencontro com os filhos só aconteceu minutos depois, já em terra firme. Cara, foi um alívio, né? Pegar seus filhos. Depois de um tempo, a gente, porque eles ficavam também na embarcação que eles estavam, assim... Minha mãe, o Breno falava com o pessoal da lancha dele, vai buscar minha mãe, vai buscar minha mãe, vai buscar minha mãe. E as pessoas não voltavam. E a gente tinha pessoas graves também com a gente. Então, assim, prioridade era deles naquele momento, né? Não é o primeiro acidente que acontece na região. Em janeiro do ano passado, uma cabeça d'água arrastou 6 pessoas que estavam numa cachoeira. 3 turistas morreram e outras 16 pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero.
Lá não se pode parar, não pode jogar âncora, né? Fechar. Você passa, tira a fotografia, o pessoal costuma chegar perto das cachoeiras. E era isso que eles estavam. Era isso que eles estavam vendo, aquela maravilha lá. Mas e quanto à proximidade dos paredões, tem alguma regra a ser seguida ali? Não tem. Porque ninguém presenciou isso. Não tem uma regra, olha, não fica perto do paredão, porque ninguém presenciou uma queda. Foi aberta uma investigação para descobrir o que teria provocado o acidente de ontem. A Defesa Civil de Minas Gerais havia emitido um alerta por causa das chuvas intensas por volta das 10h20 da manhã, com possibilidade de cabeça d'água, e orientou a população a evitar as cachoeiras. Essa é uma questão que cabe à Marinha do Brasil responder. Eles é que atuam na questão da autorização para as embarcações, no que se refere à segurança das embarcações, no que se refere à autorização para atuar naquele local. Ontem, a Marinha enviou homens para o local e informou em nota que um inquérito será instaurado para apurar as causas do acidente. Hoje, a Marinha disse que o ordenamento do espaço aquaviário onde houve o acidente é de responsabilidade da Prefeitura de Capitólio. Agora, o verde do lago divide espaço com uma camada escura que se formou com os restos do acidente. Coletes partidos ainda boiam nas bordas do cânion. E a badalação de um dia que seria movimentado em Capitólio dá lugar ao trabalho silencioso das equipes de resgate. Infelizmente, quando há uma tragédia, é feito um trabalho para isso não acontecer mais, né? E com certeza isso vai acontecer, vai mudar um pouco a regra, né? Mas é só aumentar a segurança, só aumentar essa primeira vez que viram pedras caindo, né? Provavelmente agora eles vão ter base, o que não pode, infelizmente perdeu vida para isso acontecer, né? Se existisse na região um mapeamento técnico geológico desses blocos de rocha, dessas fraturas, indicando locais de possíveis quedas, essa região em época de chuva devia ter sido interditada. É delicado porque a gente nunca acredita que uma rocha tão grande, tão dura, vai ceder ou vai cair. Mas esse local já apresentava indícios há muitos anos dessa separação desse bloco que caiu do maciço rochoso principal, onde ele era colado, entre aspas, junto, né? Então, essa tragédia, sim, poderia ter sido evitada se houvesse um monitoramento desses locais de visitação e houvesse uma interdição em época de chuva desse local para não se chegar tão próximo dos paredões que podem ceder. Olá, boa noite. Realmente é preciso que haja regras para que uma tragédia dessa não se repita. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, disse numa entrevista coletiva hoje à tarde que o município tem uma lei que organiza o funcionamento dos cânions, a permanência das lanchas e os locais para nado, e que cabe à Marinha a regulamentação do ordenamento costeiro. E a Polícia Civil confirmou hoje que 10 pessoas morreram na queda do paredão de pedra no Lago de Furnas, em Capitólio. As equipes de buscas não trabalham mais com a possibilidade de desaparecidos. A